Olá, seja bem-vinda a mais um Coffee Time no nosso modelo devocional. Então eu comecei há um tempo atrás com Provérbios 31, dando uma ênfase, fazendo uma analogia de que a mulher virtuosa é a igreja de Cristo Jesus. E eu quero dar continuidade a esse tema que nós começamos. Então hoje nós vamos ler o versículo 12 de Provérbios 31, que fala assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A Bíblia é cheia de analogias, de coisas que nós conhecemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que a gente possa entender verdades mais profundas da palavra, através daquilo que é palpável, daquilo que é familiar para nós, né? Então, quando nós vamos olhar a raiz dessa palavra na Bíblia, da palavra bem, ela está relacionada com aquilo que é agradável, que é feliz. E o mal é daquela qualidade ruim, de infelicidade. Quando nós pensamos isso como mulher, a mulher virtuosa, aquela que faz bem ao marido todos os dias da sua vida, é aquela que vai procurar fazer sempre com que ele possa ficar feliz, agradá-lo de todas as formas que ela conhece, que é possível, servindo a ele, fazendo assim como Jesus nos ensinou, amando como ele amou. E como igreja, nós também desempenhamos esse papel. Temos aprendido que nós servimos porque Ele nos serviu, nós amamos porque Ele nos amou. Então, assim como Ele é, nós somos, Ele é o nosso modelo. Então, quando nós falamos em fazer o bem e não o mal, nós estamos falando como agradar a Deus. Será que eu posso deixar Deus triste? Uma pergunta assim, de que forma eu entristeceria a Deus se eu sou amada por Ele, o amor dele é perfeito por mim, ele não espera nada, ele simplesmente me ama. Mas eu entendo que nós podemos deixar sim Deus feliz, porque a Bíblia nos diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quanto mais eu me fortaleço nele, mais eu sou capaz nele de fazer aquilo que eu posso fazer, que eu nasci para fazer, como filha amada dele, e da mesma forma como igreja, um corpo complexo formado de muitas partes, muitos irmãos, todos em prol de um bem comum. E como fazer o bem para Deus? Vivendo como Ele me criou para ser, de acordo com o propósito eterno dele, de que eu reine em vida. Em Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Eu sou rei para governar, para dominar sobre o mundo, sobre as circunstâncias, para declarar sobre a terra aquilo que é no céu, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, para que todos nós possamos experimentar todos os dias da nossa vida, desde o momento que abrimos os olhos pela manhã até o momento que fechamos e enquanto dormimos, porque nós temos palavras de que o Espírito ministra o nosso espírito enquanto nós descansamos. O nosso Deus, Ele já fez todas as coisas, tudo Ele nos deu pronto. Quando Ele criou o homem, formou o homem lá em Gênesis, Ele formou o homem no 7º dia, depois de já haver criado a luz, as trevas, as águas, a terra, os animais, as plantas, tudo Ele criou. E quando Ele criou o homem, Ele disse: governe sobre tudo, domine sobre tudo. E daí diz que Deus descansou. E Deus não descansou porque Ele estava cansado. Ele descansou porque Ele já tinha feito tudo. Tudo estava feito, tudo estava completo. E é a partir desse ponto que eu e você reinamos como igreja, governando sobre a criação, sobre aquilo que Deus nos deu. O homem semeava e trabalhava, não preocupado com o que ele ia comer no outro dia, porque tudo brotava naturalmente. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus como igreja, nós trabalhamos, fazemos o melhor que nós podemos como para o Senhor, não preocupados com o salário, porque a Bíblia diz que o salário, ele é digno de quem trabalhou. E nós não trabalhamos por causa do salário, nós trabalhamos para abençoar as pessoas. E o salário é um resultado. E quando nós não vivemos focados nisso, escravos das coisas deste mundo, nós governamos sobre elas. Porque nada nos escraviza, porque a verdade nos fez livres. E nós escolhemos viver essa liberdade que há em Cristo Jesus, olhando da forma como Deus olha para as coisas. Quando nós olhamos da nossa perspectiva, do nosso plano, a nossa visão é muito limitada. Ela enxerga de uma forma. Existem animais que têm uma visão melhor que a nossa.
Como a águia, por exemplo, ela enxerga em todas as direções, ela vê uma distância muito maior e nós não, somos limitados. Mas quando entendemos quem somos, nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. E daí nós vemos como Ele vê. Jesus disse em todo o tempo que Ele esteve aqui, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Ele disse que Ele falava o que Ele via o Pai falar. Ele fazia o que Ele via o Pai fazer. E nós precisamos ser assim. Jesus é o nosso modelo. Ele é o alvo aonde nós queremos chegar e alcançar como perfeitos aos olhos de Deus. Nos movendo de acordo com aquilo que Deus nos guia, nas pequenas coisas. E nas coisas mais importantes, então, nem se fala. Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava aqui na igreja, inclusive, com várias pessoas assistindo um jogo do Brasil de Copa do Mundo. E todo mundo torcendo, lógico, para o Brasil, né? Comendo pipoca e todo mundo se divertindo, enfim. E de repente, era um jogo que o Kaká ainda era um dos jogadores escalados, né? Então já faz alguns anos. Mas o Kaká pegou a bola e chutou pro gol e todo mundo levantou. Imagina, sei lá, 500, 600 pessoas que deviam estar aqui naquele dia torcendo e comemoraram o gol. E a gente pulou e celebrou e se abraçou e foi uma festa. E de repente, quando a gente olhou pro telão, a gente viu que não tinha sido gol. Que estava lá uma discussão e isso e aquilo, e eles cobrando, eu acho que era um escanteio, se eu não me engano. E a gente, mas como assim não foi gol? A gente viu, ele chutou a bola entrou no gol. Daí todo mundo se acalmou, sentou, nisso veio um replay daquela jogada. E nós tínhamos olhado o campo lateralmente, um campo aqui, o outro campo aqui, os jogadores correndo assim. Quando mostrou de um outro ângulo, que era o ângulo do fundo do gol, que a gente via o gol aqui e o jogador vindo de frente, a hora que ele chutou, deu para ver que a bola passou muito longe do gol. Mas muito longe, que não tinha nem como a gente ter gritado gol, porque não tinha nem dúvida, não tirou nem tinta da tela. Então o que a gente entende? Com os nossos olhos nós vemos enganosamente. Nós nos deixamos influenciar pelas circunstâncias, por outras vozes que não são a palavra de Deus, que não é a voz de Deus para nós. E com isso nós tomamos decisões erradas e sofremos por causa delas. Deixamos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso não nos torna fortes, porque Deus, Ele nos ama. Ele quer que nós vivamos uma vida abundante, a melhor vida que nós pudermos ter. Para isso precisamos viver como reis. E como que nós conseguimos governar? Nos relacionando com Deus, sendo sacerdotes primeiro. Primeiro nos relacionamos com o Pai, ouvimos dele, lemos a palavra, entendemos a palavra de Deus pela revelação do Espírito no nosso espírito e assim agimos de acordo com o que ela nos ensina. E assim vamos, de glória em glória, crescendo, avançando, sendo quem nós somos em Cristo Jesus, como Ele já nos vê. Ele já fez todas as coisas para que nós pudéssemos receber, usufruir e viver de uma forma plena, realizada e abençoando outras vidas. É assim que a igreja é. A igreja ama em todo tempo, a igreja serve em todo tempo, a igreja está aqui para manifestar quem Jesus é sobre a terra. Continue abençoada e até uma próxima.